Se a figura do diabo não existia entre os hebreus, a que Paulo se refere quando o menciona em Coríntios 1, 5, Romanos 16, 20? E Jesus, o que dizer quando ele menciona em Mateus 16, 23? Aí é preciso fazer uma observação. A figura do demônio, ela não existia entre os judeus até o livro de Jó. Anterior à ida dos judeus para a Babilônia, não existia sequer a ideia de um rival a Deus. A ideia era de que Deus reinava absoluto. Quando eles vão para a Babilônia e conhecem o masdeísmo, ou a doutrina que era apresentada por Zaratustra, o dualismo, que diz que para existir o bem tem que existir o mal, para existir o claro tem que existir o escuro, para existir Deus tem que existir um contrário. Então eles criam a ideia do maniqueísmo, ou seja, tem que ter o bem e o mal, a luz e a sombra. Quando eles voltam para a Babilônia, eles voltam com esse conceito alterado. E aí o livro de Jó, que vai ser escrito nesse período, ele já traz a componente de Satã. Mas é muito importante observar que Satã, em hebraico, significa inimigo, opositor. Mas é inimigo opositor nosso, não é de Deus. Mas eles já trazem esse conceito que não existia antes, como um espírito. Ele não é o espírito do mal, mas ele é um espírito mau. Um espírito que tem uma característica de maldade, mas não um rival de Deus. Esse é o pensamento judaico. Quando você vai para o cristianismo, aí você cria no cristianismo uma figura de alguém que se ombreia com Jesus e que luta, disputando as almas. O cristianismo ele é nitidamente maniqueísta. Se você pegar o livro do Apocalipse, você vai ver que o Satanás tem um poder enorme, ele rivaliza como se fossem duas forças lutando pelas almas dos homens. Então havia na construção do pensamento cristão a presença muito mais forte de uma força maléfica que se opunha ao poder de Deus. Que isso é desconstruído no Espiritismo. Então, no judaísmo não existia, depois ele existe de uma maneira mais pálida. No cristianismo ele assume o auge, que é a ideia de que ele é um rival, que luta, disputa, tem até a batalha de Armagedon para saber no final do Apocalipse quem vai vencer, e vence o bem. E aí a gente vai ter no Espiritismo a desconstrução disso. Então a época de Paulo é a época cristã, esse pensamento era o que vigia na época. Paulo não tem a obrigatoriedade de pensar como pensam os espíritas. E como o cristianismo nascente tinha uma forte atenção para o espírito do mal, dando muita força para aquilo que nós chamamos de demônio e coisa parecida, acaba acontecendo que os textos de Paulo, os textos de João e algumas passagens dos próprios evangelhos, como a tentação de Jesus, conferem ao espírito das sombras uma característica como se ele fosse um rival de Deus. E aí a gente vai ver que a história da tentação de Jesus é interpretada pela doutrina espírita como sendo uma grande parábola e não que Jesus realmente tenha sido tentado pelo Satanás, mas sim uma representação simbólica do egoísmo, do orgulho e da ambição nas três tentações que ele passa, tanto no pináculo do templo, como no reino que é apresentado, como na hora da fome, para transformar pedras em pães.